o que trunca-se, né? Categorizar a ambição existencial e não necessariamente. E a quem vira subsistencializar não necessariamente, né? Sobre a obedecer graus e todos se tornarem fiéis a silêncio, e todos juntos fiéis ao mesmo silêncio de segredo, e não necessariamente que vira indicação, e o que vira democracia, quem justifica igreja de não igreja, o que vira artesania de necessidade justificar em obra, né? Condições tais entre só homens, aqui em só mulheres, e o que vira quando, né, agentes versáteis do que justificar entre os mesmos, necessidades ou subsistencialidades perante sustentabilidade de iguais ou semelhantes ou ditos unilaterais em tendências tais, né, o que vira conveniência de herançabilidade e perundocalhamento entre duráveis e joguetes que camuflam imperativos, né, viraram fracionalidades regionais, arregionalizadas ou desregionalizadas, o que viram relatividades assimétricas, né, o que vira datar racionalidade, como o que vira pessoalidade entre a linearidade da singularidade que se permite repetir e justificar pessoalidade de um método como impessoalidade de um protocolo, sem imagem, sem cara, independente, o que vira o fator, né, abstratual que justifica a sinalização operatória indireta, né, que antes do símbolo, o que vira entre sinal e operacionalidade manuscrita, independente, aparece a barriga daquele, duas perninhas, não sei o quê. Quando a coisa é entre símbolo, que justifica a marca, se não necessariamente revolta, ou justificar que se tornam derivados, ou se tornam engenhoqueiros, né? O que vira simplicidade de, né, ponto, dois pontos, dividir, vezes, mais, menos, né? O que vira ponto sem ponto, dizer que existe uma propriedade ou uma despropriedade que não precisa, né, justificar perante a emulsificidade descabida da multiplicidade, não tem essa tendência que a potencialidade da multiplicação implica você levantar poeira, né? Um socando o outro, isso, aquilo, a quem justifique você sacudir a qualquer modo, o que vira que no chão não passa quem em pé e deitado, caracterizar posições tais quanto questões, né? O que vira dizer que um vem, ou dizer que traz entre propriedade, ou permita-se democracia, para que sejam papas a escolha, ou a blá 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 entre questões, mas que de fato tais como questão dos iluminados não abram mão de serem aqueles já que criaram, né, criaram a seita, ou criaram a doutrinação, criaram o ocultismo, o esclarecimento que justifique a quem entender transparência e correntismo temporal, que prodiretifica a subjetividade material apontada como coisa indireticidade, né? Quando categorizar protocolo e priorado, pré-orado, meso-orado, pró-orado, né? Quando colocar o que vira entre morte e vida, entre transcendentalidade e entre elementaridade corrente, a dicotomizável como dicotomizável perante o corpo, né? Entre o que vira pró-nascer e justificar antes ter morrido ou ter vivido diferencialmente, como em que momento ir, né? Ou porque não fica, e a quem justifica incomodar ou precisar estar ou ser correntificado alguma atalho de imensidade, né, que a quem justifique desformularizar, mesoformularizar, escalaridade, em que momento dizer que você é convidado, ou se convida ou impõe
não observalidade, purgatorizado, né? Ainda que a onisciência da observação, o verbo gerandificante, o que vira você precisar de linearidade de repouso, de não ser purgatorizado ou falado pelas costas, ou falado pela frente, ou que acha que é morto e nem pela frente, nem se traduz, quando que vira a mapa infinitiva ser um correntismo de causa e efeito, quando não deixam os demônios descansar, não deixam os santos descansarem, a quem que vira atribuir ou dizer que a grandeza, né, sobre proprioceptiva, o que isso justifica, né, relações, propriedades, né, anti-heterotróficas, literalmente complexas, e que é uma garantia, o que você desqualificar, ó, que momento naturalizar e sobrenaturalizar a expectativa de vida, a qualidade de vida perante o espectro grandezo que, além da condição corporal que justifica ou possibilita, né, possibilita a capacidade de você relativizar a totalidade, como não desqualificar o valor da totalidade que protecioniza, de fato, a blindagem subsistencial não desqualificada e não desqualificante a quem justifique. Por que ser impulsionado que espaço desespaço, chamado de nova morte, nova vida, ou de regredir, de justificar graus, né? Até que ponto dizer que as coisas macias são largura e estreitamento, que vira do um, né? Dizer que afastar e retornar implica dizer que sem barriga, que momento fica um agudo gravídico, não necessariamente dessingularizado, né? Que momento um primeiro, né? É no mínimo 3 e não necessariamente, quando você colocar o fator de criado, em que momento tem que carregar a desgraça de tantos, é quem justifique o valor dos desgraçados precisarem de sentido, ou usar isso como uma sátira, que é o valor da bunda, né? Que as mulheres, quando fecham o boleto da bunda, ao golpe das próprias barrigas, a serem golpeadas por parasitologia tal, como os próprios machos oferecer, ou ainda justificar que oferece exatamente porque satiriza, ou porque não tem, ou porque não quer, ou porque não tem, mesmo não tem, né? E teoria de que ficam enrabados numa mesma vida, o resto de outra vida, ou a vontade de outra vida, então o corpo, né? O que vira essa metamorfosia do corpo, se a alma e a elementaridade independente do corpo sobrevive, diz ter impostação maior, tal, né? Que momentos se entregam a dizer que o corpo, ainda que apodreça, né, ganha descapacidade metamorfósica, simbiótica, né, o acontecido, interstício simbiótico, que vira causa e efeito, de parasitarem a condições descabidas, que não tem nada, perdeu, né, dizer que não tem cão, né, quem não tem cão, brinca com gato, quem não tem cão, caça com... Então, né, questão de protocolaridade, a quem justifique racionalizar a protocolaridade de não antiprioriticidade ou qualquer coisa, que vira data impessoalidade, quando protocolaridade tem espaço, tem grupo, tem situações, e dizer que fica sobre racionalidade de comparação, existe uma luta porque um protocolo, um estado de sobrevivência capital perante a protocolaridade, o que vira justificar correntismo entre pessoas, que é a causa e efeito da protocolaridade coisificável, o que vira sentido temporal, que teorizam, né, a pré-oratória das necessidades instintivas, em que momento, entre sentido laico, ortodoxo,
que trunque correntismo obreirificador, exemplar, mesexemplar, subexemplar, segundo, né? Quando a coisa implica ou pessoas, ou que viram pilares, ou pessoas que alarmam a atenção, e dizer que é um corpo vivo entre morte e vida, que justifica o entidadeamento, em que momento isso vira especificidade de grupo, apostolar, como a quem justificar a etiquetar de não apostolagem, que vira saturar relações de propriedade, ou eles tentarem, né, pró-regionalizar outroras, né, o que vira nacionalismo, socialismo, condições de capitalismo, que se afunile socialista, descabidamente nacionalista, que não visto sobre comunização uniforme, que se uniformize sem especificidade da capitalidade comunista, né? Então, quando apontando particularidades vocacionais, ou quando colocam-se impedido, quando a vocacionalidade retrai, impor racionalidade básica, que não pode faltar, e é quem justifica subsistenciar seus próprios quadrados e baseificar quadrados e pessoalidades que implicam o que vira paradoxo do caos, a regra de dizer que se tornam aprisionados ou esquecidamente, fingidamente aprisionados entre o jogo do que querem segurança e não podem estarem encarcerados, e quando cadeia aberta e fechada, quem justifica, né? E igreja, religioso e religiosidade, né? E de fato fator perpetuativo, que, né, que momento da molecularização, celularização, né, atomização perante a verdade revelatória, que autograuniciza, né, criacionalidade, criacionistalidade sobre totalitarista, que mesoenergiza, literalmente capitalista, né? Racionalidade comunitarizável, que enrasa, baseificável, justifique, repetir singularidade, singularizar, tentativa repetitiva que frequencialize, né? Desintermitenciar, intransitivas, mesodecadenticistas, não entre que vira entre morte e vida, esse contínuo que chicoteia a pró-recapitalização da resciência, da inconsciência que multicientize, né? Nomenclaturar, coisificar, não pejorativizadamente, elementarizar valores que derivam, hibridizam, efeitualizam, causa e efeito, que vira, né? Elementariedade desuniformizada que justifique a anatomicidade variável e metamorfosível a quem enxergue morte e vida, quando você justificar ou precisar justificar o que é sobre suspensão espacial e o que é sobre aterrissagem planetária, quem justifique as, né, mecanicizações, as planificações, as gravitações, né, entre variações físicas, justificar terraplanetificação momentânea, ou aparentemente em alta expectativa, que protocole, né, o que você depender da padronização que alavancariza, ou caiu, ou entrou em moda, ou virou costume, com a cabeça, 2 braços, 2 pernas, e condições que vertico-horizontalizam, um clímax que você tem que, né, vira osmose, vira domínio deixado, que é qualquer coisa dentro, preso num corpo, alavancar, que precisa ir e vir em prática, em lógica,
ou fica sustentabilidade de instinto que corra, mas que vem e vai, até que ponto o limite, né, de você justificar protocolaridade angular, embaralhamento amplitudinal, justificativa angular quando né, observacionalidade a olho nu que subsistencializa a mensuralidade corporal, independente de lentes e quando lentes, mas a verdade, né, quantos pés, quantos passos, quantos palmos, né, que vira o compasso do quadril, né, que momento vira justificar macho e fêmea, apontar, né, patentismo, passivo, ativo. Então a protocolaridade, o que é um histórico protocolar? Tempos que protocolarizam em que momento entre não observável, pouco observável, largas fazendas, campos rurais, não necessariamente, entre questões largas, bem emparedadas, né? Em que momento vira justificar. Entre populações e entre estreitamentos que assim se façam se adequarem em tempo a destempo, de deslizarem entre infinitivos aterrizados, que vira complexidade, né, perante a linearidade, né, multipropriedade, aqui em que momento prioradificar, que vira a prioradicidade, achou, deixado, escrito, copiou, não copiou, em datados momentos tem que ser apontado a falar que é mentira mesmo, estava no lapso de achar que todo mundo seria bonzinho, não, vou lá e falo que é mentira, vou lá e falo que estava doido, o que vira aqui em apontar correntismo tal, assim, o assado, abrir as portas para quê? A maioria está preparada, vai botar dentro da casa, não limpa nem a própria bunda, paradoxo de invadir, justificar quando o que tem atrás de uma porta, aí quando vira alturas, profundidades, lateralidades, quando atalho de imensidades que se tornam fórmula, escalaridade, justificar, né, questões tais entre quadrados e desquadrados de infinitivo, a minuta da eternidade perante a ressurreições, né, santíssima ou trindadiante, o que vira esse contexto, né, meio um, de quando 2 para 3, de 1 ou de des nenhum, re nenhum, reinter, meso 1, né, que virou compreender, né, um filho que seja empoderado ao sucesso, ele falseia a amostra, não falseia a amostra, era viado, então faz todo mundo enviadar, justificar a bunda, ou ficar solteiro, ou manda soltar a bunda, para ver se alivia o lado da frente, para de dar o tapa na bunda, deu tapa na bunda, inchou, já acordou dando a bunda, ou bate até arrebentar o cu, para ver o que a merda acontece, para ver se ele cansa, se eles cansam, ou dizer que aí fica melhor para ganhar dinheiro, né, ou não ganhar dinheiro, ou dizer que a expectativa aumenta porque tem que reduzir os zeros por tempo passar, ou ficar catatônico no tempo, não encher o saco do tempo, qualquer coisa assim, ficarem tocando punheta, coçando o cu, sei lá, qualquer coisa, largar o cu descansando por infinitivos, né? Então o que vira justificar a emulsificação priorada é quando, né, entre a quem justificar verdades constantes tais, deixados teóricos, não deixados teóricos, né? Dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, e o que fizeram a palavra de Deus quando pedaços tais, a quem apóstolos, não apóstolos, e quando o fator racional é de fato maciço, que a quem atribui racionalidade lógica, que gera imperativo de rebasificar, alienados, substituíveis, né? Maciça e racionalidade era simplesmente a foda de dar bunda, ou pedir pro céu, como a bunda, ou vai comer sua bunda, porque não tem quem dar. Então era só mais ou menos isso, resume nisso, tirar a cara de todo mundo. Para que proliferar populoso povoado, chegar no estágio de que alguém precisa de ser isso, ou que alguém tem que ser isolado, ou rebaixado, de dizer que tem que descer, porque os outros nunca vão subir, né? Então o que vira uma adequação transcendental revelatória que justifique o ir e vir de vinda, ida, a quem justifique como foi enxergado, perceber revelação em momento de mortiferante, ou transmutalidade colocada, né, o que vira
com subsistencialidade, quando, né, alternatividade, consecutividade, bipolaridade, que justifica os individuais, homens e mulheres, ou afunilados pelos instintos, as necessidades que mesmo que não tiverem usufruídos, ou que ficou corrompido entre meio grávidos e ainda não necessariamente, ou entre já grávidos, aquela coisa que vira o fator revelatório, que a quem justifique dizer que agora ó, não era Deus, eu achava que não tinha deusa, ou apagou a Deus, ou entre embarrigados, fica mais fácil os machos. Mas mulheres deixaram de ser mulheres, ou sobre aquela ordem não entra, ou não responde, ou questões que a quem justificar. Heterossexuais praticantes e não praticantes, como de onde saírem, para onde vão. Homossexuais praticantes e não praticantes. O Viadinho disse que ele era homossexual não praticante, mas que ele ainda não tinha achado o valor dos méritos dele, que ele achava que alguém pagasse a prática para ele se tornar praticante, né? Aí o que vira para você pensar o que é homossexual do próprio corpo, o que vira processo masturbatório, ou não necessariamente, ou comeu o cu, ou dependendo de que momento o seu órgão da frente é fracasso, é convidativo, encaixa no órgão de trás, na boca, qualquer coisa, arranca as costelas, o que virou, vai comendo, vai se enrabando ali, fia o olho da cara no olho do cu, torce todo. E é quem justifica alguns empoderados como que alguns se aglomeram e como que apresentam especificidades de como eles começam, ou quando alguns acontecem aparentemente bonzinhos e pobrezinhos, e quais as relações que ele tem com as pessoas e como que eles apresentam, que num dado momento, quanto mais ricos, querem pessoas mais alienadas, mais facilmente não degenerativas, geralmente mais sexualmente, né, devotas, né, virgens no papel e puta ao léu, como, né, damas na sociedade e viados a toda vaidade, né. Então quer dizer, putas na cama, né, e viados, né, em que momento ressecaram o cu na grama, né, ou qualquer coisa assim, né, justifique refotossintetizar anais, né, para poder reproduzir pelo menos rasas de quintais em juízos finais. Então em que momento a coisa vira justificar o sujeito sobre determinado convite ou desconvite tem que se responsabilizar. Que momento o corpo é convidado e reage à pessoalidade, o que são os pontos, inclusive cinezíveis, quando fórmulas matematicíveis e humanizados, historicizados, a datar correntismo prioradificatório, pró-radificatório, em que contexto? Feito, deixado, acontecido, inedificado, em que contexto? Familiarizado, quando causa e efeito de apostolado, de trindadeado e destrindadeado, justificar, né? Prioradificação, né? Ou mesmo condição santificatória sistêmica, o que vira rasa, entre complexidade, que seja serpente ou mais do que roubariam, né? Os venenosos ou assim, aglomerados em destempo de acharem serem bons fudidores no tempo, né, de, né, decifrarem, né, valores morais, correntismo entre mortos-vivos, que a cada fração de segundo a fila anda até no Vaticano, né. Perguntemos questões entre teoria de facilitadores, a Maria assim vigie, ou não deixa tanto cargo, assim fizeram-se. Aí perguntemos, né, de prostitutos ou prostituidores, ou conveniente de a quem camuflar para outro fingido de silencioso, de misterializador, melhor gozar, né, na prática real, quantos começam uma doutrina e quantos terminam, né, a ter força para bater a sina, né, tem que vir a justificar. Quando alguns precisam de matar, independente de pequenininho e grandão, e dizer que é porque a largura ultrapassou, né, a santidade de Sião. Em que momento alguns testes de fé implicam você mandar dar tiro na cabeça do filho, né, pendurar na cruz
tadinho, para levar o sacrifício, que é como que eles iam, né? E o tempo passou, o que é que demonstrou? E lavou os pecados, aí a comédia tem que virar um novo terror, né? Aqui, qual é o esperto do fundamentalismo? De ativo a quem é passivo, justifica inteligência e competência perpetuativa, que mesmo revela a transparência, e a quem enxergue, verbo gerandicidade, que oniscientifica, racionalidade como valor de pessoalidade, que é expectativa presente contínua, eternização infinitiva, imortalidade a qualquer convite que se faça, né? Correntismo de pau a pique, o que impera? A anatomicidade, de fato, o que justificaram padronizar, periodizar, reperiodizar entre subatômicos como macroatômicos, né? Modelo de trindade como de santidade, que fizeram entre santo a sagrado, justificaram ano-luz como o cu e sepulcralidade a todo fundo do rabo, né? Que é a quem, né? Recessivizaram mesmo, dominaram, né? Sangue vermelho como, né? Caneta azul na mão, né? De quem tem exata na prega do cu, e não fale em vão, né? Aquilo que nunca tiveram, né? Mesmo não acabam sendo sobrados na fila do pão. Questões.